Quimioterapia pode interferir em todas as células sanguíneas. Por quê? Porque a quimio é um conjunto de medicamentos. Tá? Quimioterapia é como antibiótico, né? Tem um monte de antibióticos diferentes. Quimioterapia também tem um monte de medicamentos diferentes. Tá? Então a quimioterapia ele é um grupo de medicamentos que tem ações diferentes, mas no final eles acabam matando células que se multiplicam rapidamente. Tá? Por isso eles são efetivos contra as células cancerígenas, porque as células cancerígenas são células humanas que se multiplicam rapidamente. Tá? Então esse é o mecanismo de ação do remédio. No entanto, por ele ter esse mecanismo de ação, ele também vai ter efeito colateral em células normais do corpo da gente que se multiplicam rapidamente. Tá? Então, cai cabelo, baixa imunidade, baixa célula vermelha, baixa plaqueta, pode dar enjoo. Tá? Tudo isso por quê? Porque todas essas células do nosso corpo, elas são células que se multiplicam mais rapidamente e podem ser afetadas pelo tratamento. Tá? As células vermelhas, as células do sangue, né, as hemácias, elas duram 90 a 120 dias. Tá? As plaquetas duram em torno de 7 dias e as células brancas, depende da célula branca, mas as células de defesa principais em torno de 5 horas. Tá? São células que se multiplicam muito rapidamente. Então você vê a imunidade, quando você faz a quimio, você vê que a imunidade, ela, quando chega em 10 a 14 dias, ela baixa e depois ela recupera, porque mata aquelas células, só que elas crescem rapidamente e se recuperam. Plaqueta é a mesma coisa, né? Você mata as plaquetas no momento e depois elas se recuperam com 7 também a 14 dias. Recupera rapidamente. As hemácias, elas vão caindo ao longo do tratamento, porque elas não crescem tão rapidamente assim, né? Elas demoram 90 a 120 dias para se multiplicar, né? Então você vai vendo que gradualmente elas vão caindo ao longo do tempo, tá? E não tem muito que a gente possa fazer em termos de alimentação, esse tipo de coisa, para aumentar as células vermelhas. Salvo se estiver faltando ferro, né? Mas esse não é o problema principal da anemia relacionada à quimioterapia. Em geral, essas pessoas têm ferro no sangue, o que está acontecendo é que a quimio não está deixando aquelas células se multiplicar, tá? Então tem algumas medidas que podem ser feitas fora esse negócio de dieta, que em geral não funciona muito bem se as pessoas estiverem com ferro, ok, tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, se a pessoa tiver com anemia sintomática, né? Tiver com as células vermelhas muito baixas e tiver cansada, falta de ar, coração acelerado, taquicardia, arritmia, esse tipo de coisa, aí a gente vai fazer transfusão de sangue, tá? Isso é uma situação que é relativamente complicada, né? Se a gente não intervir, né? O coração fica cansado, a pessoa fica cansada, ela fica com pouca disposição, tolera pior o tratamento. Então, se tiver com anemia sintomática, que são os sintomas? Cansaço, coração acelerado, falta de ar, esse tipo de coisa, a gente vai transfundir, tá? Vai passar sangue na veia da pessoa, tá? Então, essa é a primeira medida. Segunda medida, tá baixando gradativamente, tem algum sintoma, mas não é muito importante, a pessoa tolera aquilo ali, é só um pequeno desconforto, mas você está vendo que está em tendência de baixar. A gente pode usar medicamentos que estimulam o crescimento das células vermelhas, que é a eritropoetina, né? Então esse é um medicamento que a gente não usa com muita frequência. Tem gente que não gosta muito de usar essa tática, porque acha que pode estimular células cancerígenas a crescer também. Depende do caso, é um recurso que tem que ser pensado, que é uma injeção que a gente faz, subcutânea, tá? Você faz subcutâneo a cada X dias, depende da anemia, né? E aquilo pode aumentar as células vermelhas, tá? Agora não, estou fazendo tratamento depois da cirurgia, são 6 ciclos só de tratamento, ou 10, ou, enfim, tem um tempo para passar. E a hemácia está caindo gradativamente, tá? Em geral, se eu conseguir segurar até o final, eu seguro, porque quando acaba a quimioterapia, normalmente a célula já sobe novamente, tá? Sem nenhum tipo de tratamento. 90, 120 dias, ela vai recuperar, tá? É só não ter mais o efeito da quimioterapia agredindo aquela produção de célula vermelha, que ela recupera sozinha. Então essa é a reunião aqui que pode ser feito para anemia durante o tratamento.